Relacionamento entre homens e mulheres é uma coisa muito espelho. O que está acontecendo de um lado, está acontecendo do outro também. Não pense que não vai acontecer, porque vai acontecer. Né? A mulher quer ter um determinado tipo de fala ou de comportamento, do outro lado vai gerar uma reação. Então a Red Pill ela veio justamente para apontar essas questões e para tirar alguns homens do mundo de um certo encantamento Disney, que vários de nós também foi impregnado com essa narrativa. Vários de nós homens também foi impregnado, e muitas vezes a gente descamba para ser aquele cara bonzinho, hiper romântico, sentimental, né? De alma gêmea, né? A gente vai ter toda aquela narrativa, e muitos caras tomados por essa narrativa, eles vão e quebram a cara. E quando eles quebram a cara, aí vem muita frustração, vem muita raiva, vem muita angústia. E ali o cara se depara com um conteúdo desse. E eu me deparei em determinado momento com um conteúdo desse. Né? Então agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem o que é esse processo de transcendência. Porque aqui a live não é para tratar da Red Pill, embora ela seja uma referência, mas para tratar da própria White Pill. Aqui, repito, há um título apenas de informativo, para ser didático aqui, e não para poder ficar preso. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, tá? Não há necessidade disso, tá? Eu vou falar muito aqui dessa liberdade de pensamento, tá bom? Então, como eu era? Eu não sou dessa geração dos anos 2000, que é uma geração que nos preocupa muito, né? Que são homens que estão completamente perdidos, completamente enfraquecidos. Eu sou da década de 80, nasci em 1980, inclusive redondo, tenho 41 anos. Mas de certa forma a gente foi tomado também por essa questão do masculino ser ruim, né? E o feminino ser sempre bom. Então eu tinha a percepção de que os homens, eles eram realmente a parte podre nas relações. Eles eram geralmente aqueles que faziam mal. Eles eram aqueles que enganavam. Eles eram aqueles que traíam. Eles eram aqueles que mentiam. E realmente isso acontece. A gente não está aqui para tapar sol com a peneira. Tá? E eu tinha aquele olhar mais blue pill para os romances. Tá? Então o que acontecia? Eu chegou a determinada altura na minha vida em que eu tinha uma espécie de vazio, onde eu precisava entrar e sair de relacionamentos afetivos. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, né? Essa necessidade de estar sempre num relacionamento que nos impede de fazer seleção e nos impede de olhar com uma racionalidade maior. Então, o meu nível emocional, eu vou falar muito essa palavra aqui, ó, guarda ela. Senhores, por favor, é importante. Articulação. Então eu não tinha uma boa articulação entre a minha dimensão racional e a minha dimensão emocional. Quando se tratava de relacionamento afetivo, eu era mais emocional. E é evidente que isso, quando você é muito emocional, você não consegue ver determinadas red flags. O que são red flags? São bandeiras vermelhas que mulheres devem olhar nos homens quando estão conhecendo eles e homens devem olhar nas mulheres. Bandeira vermelha, ó, aqui me acende o alerta, essa pessoa tem esse comportamento que pode ser destrutivo. Essa pessoa tem esse tipo de comportamento que pode vir a me machucar muito. Essa pessoa tem esse tipo de comportamento aqui que já está me demonstrando que isso vai ser um problema enorme. Que isso aí vai de encontro aos meus valores. E por aí vai. Então é enxergar, por exemplo, uma red flag que você vai enxergar numa mulher, né? Eu falo isso lá no Afiano Machado, em uma aula sobre esse tema, tá? Principalmente quando eu falo do homem enquanto vítima de relacionamento abusivo dentro do Afiano Machado, que é um curso para homem, tá? Então, que tipo de red flag você vai olhar? Você vai olhar uma mulher que é agressiva, uma mulher que mente, uma mulher que tem um traço narcisista, uma mulher, por exemplo, que precisa da validação do maior número de homens possível, não basta só a sua. Esse é um ponto em que você precisa se atentar. Qual que é a articulação que você faz aqui? É uma articulação racional. Por que muitos caras não conseguem fazer essa articulação? Porque ele tem ele está na dimensão emocional, ou ele está tomado pela libido, que direciona aquela mulher. Principalmente quando a mulher é muito bonita, muito gostosona, aquela coisa toda, ele se perde. Por quê? Porque ele passa a pensar com a cabeça de baixo. Então você pega uma mulher, por exemplo, aqui eu vou falar dos resgatadores. Resgatadores é outra temática que a gente trata lá no Afiano Machado, né? O resgatador é um cara tomado por emoção,
que não conseguiu olhar com razão. Por isso que a gente ensina. O que é um homem resgatador? Né? Aqui para vocês entenderem um pouco desse universo, desse homem emocionado. O homem resgatador, eu falo isso daqui direto. Nem toda princesa quer deixar a torre com o dragão. Quando esse homem muitas vezes conhece uma mulher, e essa mulher vem com uma narrativa de que meu ex era tóxico, meu ex me traía, meu ex me diminuía, né? Ela vem com toda essa dinâmica, vomitando isso em cima de você. O homem emocionado, o que ele faz? Ele coloca a capa do super-herói, porque isso é muito forte no arquétipo masculino, né? Um dos arquétipos do homem é o herói, né? O salvador, o herói. Nesse momento, ele fala que absurdo isso que aconteceu com essa mulher. Eu vou mostrar para ela como que um bom homem faz. A intenção dele é legítima, é uma intenção boa, mas ele é tomado por esse espírito do cavaleiro branco. Então ele vai tentar resgatar essa mulher e mostrar todos os dias para ela o quanto que ele é bom, o quanto que ela deve amar ele. Porque ele está fazendo tudo certinho para ela não ficar chateada, porque ela já foi muito maltratada. A atitude é nobre. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com narrativas de conteúdos que falam para homens, que te incentiva muito esse herói. Você tem que morrer pela mulher, você tem que não se importar com o que, você só tem que amar e pronto. Calma, um herói não precisa ser cego. Heroísmo, ato heróico, bravura, entrega, servir, ok. Estar cego, não. Então o que acontece muitas vezes com esse resgatador? Ele está fazendo tudo ali, está provando para ela tudo, aí de repente o dragão na torre reaparece. E o dragão na torre faz assim, ó. Ela volta correndo. O nosso herói, cego, fica a ver navios e fica sem entender nada. E muitas vezes entra no processo de revolta. Ato heróico, bravura, servir, ser bom, ok. Ser cego, não.